te explicar também sobre um ex-vascaíno que acaba de garantir dinheiro ao clube. Tem novidade no Cruzeiro sobre quanto a Raposa vai faturar com a venda do mando de campo para a partida contra o Vasco. As últimas do mercado, bastidores e finanças. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora direto pro giro de notícias e agora te falar sobre o Cruzeiro, que vai faturar pouco mais de R$1 milhão pela venda do mando de campo para o confronto contra o Vasco. Só para você entender o contexto. Cruzeiro e Vasco se enfrentam no dia 27 de abril, um domingo. Esse jogo inicialmente marcado para o Mineirão não pode acontecer por lá, isso porque um dia antes o Gustavo Lima se apresentará no estádio. Gustavo Lima, que é torcedor declarado do Cruzeiro e alguém muito próximo do dono da SAF cruzeirense. Pois bem, a partir daí o Cruzeiro precisou passar a buscar um outro estádio, natural seria de que ele jogasse no Independência. Confesso que achei estranho quando do anúncio de que o Cruzeiro fará esse jogo no dia 27 em Uberlândia, no Parque do Sabiá. O pessoal da Central da Toca trouxe a notícia de que houve a venda do mando de campo. Eu consegui confirmar e quero acrescentar detalhes importantes. O responsável pela compra é o Rony, ex-jogador de futebol que se especializou nesse mercado de levar partidas para determinados lugares e garantir, com a venda de ingressos, a possibilidade de faturar uma grana. O Cruzeiro tem assegurado mais de R$1 milhão, pouco mais de R$1 milhão com a transferência do mando de campo. E aí, se houver grande público, o lucro é do Rony, se houver pouco público, o prejuízo também é do Rony. A empresa do Rony garante essa grana de forma limpa, além do pagamento de todos os custos, com hospedagem e passagem para a Raposa, dinheiro absolutamente sem impostos. Há uma série de coisas que ainda estão sendo definidas, como por exemplo o preço do ingresso. A definição cabe ao Rony. A carga também para cada uma das torcidas vai ser debatida com o pessoal do Cruzeiro, mas a tendência é que seja 80% da carga para o Cruzeiro, 20% da carga para o Vasco da Gama. Diante da impossibilidade de atuar no Mineirão, o Cruzeiro vai jogar para mais ou menos 40 mil pessoas, essa é a expectativa, e ainda vai embolsar R$1 milhão livres de impostos. Hora de falar sobre o Vasco da Gama, que desperdiçou a chance de ter um centroavante de peso. Ou melhor, ele até esteve, mas não conseguiu atuar. Eu me refiro a Cleiton Silva, 26 anos de idade, passagem para lá de discreta por São Januário na temporada passada, foram só 8 partidas, nenhum gol e nenhuma assistência. Você, que é vascaíno, vai se lembrar que ele mal conseguiu jogar e também não performou bem, vamos ser justos. Mas, negociado com o Rio Ave, primeiro por empréstimo e agora em definitivo, ele é uma das sensações do futebol português. Tanto que o Cleiton tem o terceiro maior número de gols na atual temporada por lá. O Gyökeres, que é um cara completamente acima da média e pretendido pelos maiores clubes do mundo, é o artilheiro máximo. O Samu, que é um centroavante da seleção espanhola, aparece na segunda posição. O Samu pertence ao Porto, o Gyökeres pertence ao Sporting. E apenas um gol atrás do Samu aparece o Cleiton, que foi recentemente comprado pelo Rio Ave. O Rio Ave decidiu exercer a opção de compra e vai pagar 3 milhões de euros ao Vasco. O Cleiton havia sido o último reforço da era SAF, com a promessa de um investimento de mais ou menos 3 milhões de euros. Na oportunidade, o Vasco seria obrigado a pagar 19 milhões de reais, hoje 3 milhões de euros equivalem a 18 milhões e 400 mil reais. E a maior curiosidade é que hoje o Vasco busca, até de forma desesperada, por um centroavante que possa ser reserva do Verratti. Não que exista problemas com o centroavante argentino, mas a possibilidade de ter uma sombra ou alguém para substituir o Verratti de vez em quando é tratada como importante. Na atual temporada, o Cleiton soma 29 jogos, 17 gols e uma assistência. Já é especulado por Benfica, Porto, além de clubes da Itália e da Turquia. Vasco abriu 2-0, até de forma surpreendente, porque o Melgar vem numa temporada muito boa dentro de casa, só tinha perdido para o Cerro Porteño, vinha de 5 vitórias dentro do campeonato peruano, liderando a competição, tinha a questão da altitude, mas o Vasco se impôs, conseguiu botar a bola no chão em vários momentos do primeiro tempo, 2-0, só que aí o sistema defensivo, que tanto é elogiado quando o Carille dirige uma equipe, não, ele organiza sistema defensivo, falhou. E não foi a primeira vez. No Campeonato Carioca, diversas vezes, o nosso sistema defensivo falhou. Ontem, no primeiro gol, ninguém. 5 dentro da área, ninguém. 1 para subir com o jogador do Melgar. Estava até olhando aqui, o Gregório Rodrigues tem 1,78 m. Fiz aqui uma anotação. 1,78 m, minha altura.
Ganhou dos zagueiros do Vasco. 2-1. Beleza, foi pro intervalo. Falei, bom, eu organizo o time, bota a bola no chão e a gente manda no jogo. O Vasco vai e faz 3-1. Falei, agora matou. Agora é ter inteligência, tem jogador experiente no time, vai botar a bola, vai fazer o Melgar correr, se desgastar, a gente ainda pode estocar e meter um quarto gol. Só um detalhe, o Melgar tinha perdido um pênalti no primeiro tempo. Para você que não viu o jogo, perdeu um pênalti no primeiro tempo. Um pênalti, para mim, forçado, mas o árbitro deu. Bom, veio o segundo tempo e peças que não foram bem no primeiro tempo, dessa vez também não foram bem no segundo. Paulo Henrique é uma delas. Sentiu a altitude, pediu oxigênio no intervalo, segundo o técnico Fábio Carilli. Piton da mesma forma. E esses jogadores poderiam e deveriam ter sido trocados. Principalmente o Piton. Porque o Melgar desceu muito pelo lado direito de ataque, esquerdo nosso defesa. E o Piton não marcou bem. Vou chegar no último gol que ele não consegue alcançar o atacante adversário. O Cabreira, de 1,75 m. Subiu mais alto do que ele. Mas antes de chegar no terceiro gol, eu passo pelo segundo, em que o Facundo Castro, de 1,70 m, consegue ganhar do Maurício Lemos. Acho que houve um toque, não sei se suficiente para deslocá-lo. Mas, cara, não pode. A nossa zaga, de novo, bola alçada e foram 64 para dentro da área do Vasco, sofrer tanto. Em determinado momento do jogo, eu chamava atenção. 3-1, é hora de começar a oxigenar o time, mudar o time. O Ryan entrou numa rotação muito lenta. Não era jogo para o Ryan entrar. O Jair não conseguiu se encontrar. O Tietê, que entrou no segundo tempo, entrou mal no jogo. E aí faz parte, porque ele vai olhar para o banco e vai ver as opções boas. Viu uma opção e não foi legal. Não deu certo. Acontece. Tirar o Verratti era uma tentativa de... Cara, o Verratti não puxa contra-ataque. Perfeito. Mas numa boa. Você bota um zagueiro, que, aliás, eu não consegui entender por que o Lucas Freitas não foi para o jogo. Se ele passou mal, alguma coisa, ninguém informou. Por que o Lucas Oliveira entrou com uma função que ele não conseguiu exercer? No lance do terceiro gol, em que o Cabreira, de 1,75 m, faz o gol por cima do Piton, o Lucas Oliveira estava marcando ninguém. Perdido no meio da área. O Vasco com 3 zagueiros e um deles que tinha acabado de entrar, fisicamente bem, oxigenado, cérebro maneiro, perdido no meio da zaga. E a bola foi lá para o Piton. Não era ele que tinha que estar marcando. Falhou também o Piton. E não era uma bola para o Léo Jardim sair? Óbvio que se a gente olhar o resultado, não vimos o jogo. Acabou. Pô, o Vasco trouxe um empate de Arequipa, altitude e tal. Legal, um ponto fora de casa. Mas pela circunstância do jogo, a construção era para 3 pontos. E não pode, em hipótese alguma, levar 3 gols. 3 gols de 3 baixolinhas. 1,78 m é o mais alto. Você já imaginou, torcedor, se 64 cruzamentos fossem feitos para a área do Vasco e o Melgar tivesse o Verratti? A gente tinha levado 7-8, porque o Verratti não iria perder outras chances, ele ia ganhar todas. Se o cara com 1,78 m estava ganhando, 1,70 m, 75, o que dirá o Verratti, de quase 2 metros? Com a impulsão que ele tem, tempo de bola. Aliás, marcou 2 gols ontem, fez uma outra grande atuação de um centroavante. O Fábio Carilli tem muita culpa no resultado, sim. O empate é do Carilli, para não usar outro termo aqui. Mas é dele também. Porque ele não conseguiu colocar no time a seguinte situação. Rapaziada, nada de rifar a bola, o Vasco rifou muita bola. Não fez transição, não trabalhou por perto. Ficou o tempo todo espetando bola. Para quem? Pro Ryan? Loucura. O Vasco não teve inteligência. E com jogadores experientes, botar a bola no chão, sair rodando, sair trocando passes. Botar o Melgar para correr atrás. O que o Vasco fazia? Pegava a bola, esticava, pum.
Aí o Melgar vinha, cruzamento na área, cruzamento na área. Claro que ia falhar. Nossa defesa sempre falha. Aliás, Carille, você não é um especialista em defesa? Ainda não acertou a do Vasco. Nuno Moreira teve outra boa atuação. Coutinho foi o nome do jogo, jogou pra cacete o Coutinho, gastou a bola. Belíssimo gol. Gol a lá Coutinho, nos grandes momentos da sua carreira. Um 3 dedos, uma trivela pro cruzamento do Verratti nojento. Mas não adianta os caras na frente fazerem o dele, Nuno Moreira servindo o Verratti, e lá atrás, o que a gente viu. Agora vem o Corinthians, é campeonato brasileiro. Os resultados foram bons? Vencemos o Santos, empatamos fora de casa na estreia, ok. Se trouxer um empate contra o Corinthians, não é ruim, não. Porque é fora de casa. O que é ruim é a condição do jogo. Você tá ganhando, pô, agora eu vou ganhar esse jogo, eu tô mandando 3-1, tô grandão. Aí tu toma 2 gols de baixolinhas de cabeça. Aí não. Aí não dá. Aí não dá. Passamos 20 dias treinando para isso? Para levar 3 gols de cabeça de 3 baixolinhas? É para pensar. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Então é isso aí, torcedor vascaíno. Quero que você comenta aí o que você achou desse empate amargo que o Vasco teve na partida de ontem, na estreia da Sul-Americana, onde o Vasco era superior à equipe do Melgar, mesmo com a altitude, o que tinha deixado muita gente preocupada com essa estreia do Vasco. O Vasco começou muito bem a partida, chegou a abrir 2-0, tomou 2-1, fez 3-1 e cedeu um empate nos minutos finais, onde talvez aí possa ter pesado o cansaço, batido o cansaço, a falta de oxigênio por conta da altitude, e pode ter prejudicado muito o Vasco, mas esses erros defensivos que teve na partida de ontem não podem voltar a acontecer. Esperamos que em partida em condições normais, sem altitude, o Vasco não cometa esses erros defensivos e que o Carille possa ter aprendido ontem com os esquemas, né, defensivo do Vasco, já que ele, como o Fábio Azevedo citou aí, é um técnico especialista em defesa, e o Vasco ter tomado esses gols que tomou ontem de cabeça. Uma liberdade também que o Melgar teve foi para fazer cruzamentos dentro da área. E como até foi citado aí, se eles tivessem um centroavante como o Verratti dentro da área, o Vasco poderia ter saído sofrido uma goleada imensa, porque o Verratti, como é um bom cabeceador, não iria desperdiçar tantas oportunidades. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e deixar o like.